Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, esse é o canal Gustavo Góes Orquídeas. Tá um lindo dia de domingo aqui, um dia bem ensolarado, vou mostrar pra vocês. Ó, um belo dia para ir em piscina, para fazer replantes, para cuidar do jardim, porque o domingo a gente tira para isso, né? E olha aqui, aquele tronco que eu tinha feito, como falando para vocês, olha, já coloquei vários dendróbios nobile aqui. A ideia é completar todo o tronco com essa planta para que quando chegar, são já quase desenvolvidas, ó. São cakes bem grandes, tá? E vou encher esse tronco inteiro deles, que tá produzindo aqui no meu próprio quintal, né? Porque eu tenho duas touceiras, sempre mostro para vocês, ó. Duas touceiras desse mesmo dendróbio, um dendróbio nobile rosa. Ó, e tá sempre saindo cake porque eu molho bastante para ter bastante mudas. A minha ideia é ter bastante muda espalhada dela pelo quintal para que quando florescer ser uma explosão de flores. E tem outra touceira aqui, então dá muitos cakes porque eu molho todo dia, né? Eu só paro de molhar quando chega a época da floração. Tipo assim, do mês de maio, do dia das mães até o dia dos pais, aí eu começo a fazer uns testes do dia das mães para que essas plantas floresçam. Tirando isso, eu molho todos os dias porque elas estão na palmeira. E aí elas me dão muitas mudas, né? Muitas mudas mesmo, ó. Tudo é muda de lá, ó. E tá sempre nascendo cake novo. Então quando você tira o cake ele cresce muito rápido, né? Você põe um substrato drenado, um esfagno, ele cresce muito rápido se você molhar todos os dias. Então eu vou encher esse daí. E fora aqui tem todas essas plantas. Olha que linda essa Miltônia, sempre mostro pra você, tá florida há muito tempo. E aqui já saiu de novo novas flores da Miltônia colombiana vermelha, olha. Não, essas plantas não param de florescer. É muito bom ter Miltônia por conta disso. Não é uma planta que espera uma época para florescer. Floresce todo o tempo, desde que você deixe na sombra, com bastante luminosidade, mas na sombra como se fosse uma Phalaenopsis. Se dá muito bem no vasinho de barro, ó, fica muito bonito, tá sempre muito florido e muito, muito perfumado. Aqui eu tenho essa Piscopsis papilo, ela é uma flor diferente da outra. Essa outra tem uma anteninha, fica parecendo uma mariposa mesmo, só que essa aqui não tem as anteninhas, ó. Essa aqui, não sei se foi algum defeito, e veio muito crespa também, tá vendo? É diferente da outra. E esse perfume aqui é maravilhoso. Dessa planta aqui eu tenho branca, rosa, vermelha, amarela. Ó, tá tudo aqui, ó, tudo na sombra. Rapidamente dá novos brotos, rapidamente floresce. Só tem que ter cuidado para o substrato ficar mais drenado, tá? Não pode ter um monte de esfagno lá no fundo não, tá bom? Hoje eu vou fazer um replante para vocês numa xícara num vasinho de barro, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Vou colocar ele no sol para você ver a cor mais intensa. Lindo demais, né? Também amo isso daqui, ó. É primavera. E vou fazer nessa xícara de barro aqui, ó. Coisa mais linda também. Uma xícara. E a gente vai replantar essas meninas aqui, ó, que chegaram ontem, plantas muito bonitas, que é a Phalaenopsis, é semi-alba, mas pode ser chamada também de Red Kiss, e são minis, tá? Então essas duas mini vão ficar aqui nesse vasinho. E aí vou falando para vocês a importância de ter plantas em vaso de barro. Por que eu escolhi vaso de barro? Porque eu acho que é um ótimo cultivo no vaso de barro. Quais são as vantagens e as desvantagens de ter plantas em vaso cerâmico, tá bom? Então vamos pro replante. O vaso cerâmico é assim, é um vaso que, por ele ser de barro, ele faz a troca de umidade junto com o ambiente. Então, se você tem a planta plantada num vaso de barro, o que acontece? Você põe um pouco eu ponho argila expandida para ficar bem drenado no fundo, e aí eu ponho um pouco de esfagno aqui. O que acontece? Pela cor do vaso, eu sei se a planta precisa de água ou não. Quando o vaso está meio escurinho assim, ela precisa de água. Ela não precisa de água, porque você vê que a cerâmica está bem hidratada. Quando está totalmente pálida, você vê que a planta precisa de água. Se estiver assim pálido, você já vê que precisa de água. Outra coisa, como ela faz a troca de umidade com o ambiente, se você regar essa planta aqui um pouco demais, o vaso de barro vai tomar água junto com a planta. Então,
fica mais difícil de apodrecer raízes no vaso de barro, porque o vaso de barro faz a planta secar mais rápido. Mas isso seria uma desvantagem? Não. Por quê? Porque a cerâmica é um material frio, é um material que ele é inerte e ele tem essa capacidade de manter uma temperatura mais fria. Então, se essa planta está plantada num vaso de barro, mesmo em locais mais quentes aí do país, a cerâmica vai se manter hidratada, a cerâmica vai se manter fria. Então, as raízes de plantas, de orquídeas, adoram estar em locais frios, tá? Então, vai sempre manter uma temperatura agradável aqui para sua planta. Então, por mais que o vaso esteja seco, tá? Esse vaso aqui está seco. Mas se você tocar essa cerâmica mesmo seca, você vai sentir que ela está friinha, ela não esquenta. Diferente de um vaso de plástico. Um vaso de plástico, quando a temperatura está mais quente, se você tocar no vaso plástico, você vai perceber que ele está um pouco quente, um pouco morno. E se a sua planta estiver molhada, nesse período que o vaso está um pouco morno, pode cozinhar as raízes, pode facilitar o aparecimento de fungos aí nas suas plantas. Então, não que o vaso de plástico não dê para a gente cultivar. As plantas ficam muito bonitas em vasos plásticos, olha. Mas só que no vaso cerâmico tem essa qualidade, principalmente para Phalaenopsis. Todas as orquídeas gostam de vaso de barro, porque ela gruda aqui também, né? O vaso é muito poroso e ela acaba grudando aqui na parede dos vasos. E por ela ter essa característica de manter a cerâmica sempre fria, o barro sempre frio, as plantas se mantêm mais hidratadas, enraizam mais rápido, porque estão no local em contato com uma superfície agradável, arejada, fresca, que é tudo isso que elas querem. E o vaso de barro tem essa vantagem que eu falei, que quando a gente molha demais, a gente não tem tanta preocupação, por quê? Porque ele vai fazer a troca de umidade. A cerâmica, ela suga também, como as pessoas gostam de falar aí, a cerâmica bebe água junto com a planta. Olha, eu vou retirar aqui desse substrato. Esse substrato é casca de pino. E o que acontece? Quebrou uma folhinha aqui, gente. Acontece. Ela tá bem presa aqui, deixa eu fazer com mais cuidado aqui para não quebrar ela mais. O que acontece? Mofa, né? Esse substrato aqui, ele mofa. Nossa, tá difícil hoje. Esse substrato, ele mofa. Olha, principalmente quando tem essa buchinha aqui, nunca deixa, tá? A não ser se você for fazer o replante de alguma planta que tem essa buchinha, você for fazer o replante na madeira, aí você pode deixar, porque a madeira seca rápido. Mas isso aqui, ó, junta muita umidade, ó. Tá vendo? Isso aqui é péssimo para as plantas, a não ser que você for colocar numa madeira. Já retirei essa. Então, essas são as vantagens do vaso de barro. Sempre manter uma temperatura agradável para as raízes das suas plantas, mesmo em dias que estão muito quentes. A cerâmica sempre vai estar geladinha, sempre vai estar fresquinha aí, proporcionando um bem-estar para as raízes das suas plantas. E isso faz com que as raízes saiam mais rápido, né? Olha, também teve uma buchinha. Vamos retirar essa buchinha. Essa planta com uns 4 dias que eu comprei, ó. Mesmo assim eu não molhei, ó. Não presta, tá, gente? Não deixa. Essa aqui é uma Phalaenopsis Red Kiss semi-alba, tá? Ó. A floração maravilhosa, estupenda. Às vezes a gente pensa assim, não vou fazer o replante porque pode passar florada. Isso não é uma regra, tá? Desde que você mantenha as raízes hidratadas. Depois você coloca uns fagnozinhos aqui em cima, que essa raiz vai ficar hidratada, ela não vai nem perceber que foi replantada. Vou pegar a minha xícara. As pessoas sempre gostam de pôr xícara assim, ó. Mas eu não sei o que eu tenho comigo, que eu gosto da xícara desse lado. Mas eu vou fazer assim porque já me reclamaram que a xícara se pega com a mão direita para tomar café. Mas qual que é a pessoa que vai tomar café numa xícara desse tamanho? Isso aqui é um balde? Vai fazer café para tomar o quê? Num balde? Já tomando uma caixa d'água, né? Ó, encaixei aqui. As flores não vão ficar bem acomodadas, porque roseta foliar sempre viradas para fora, tá? Isso é uma regra.
muitos canais que eu assisto aí, canais bons, né, que me deixa decepcionado quando fazem vídeos dizendo que não precisa virar nada, não precisa emborcar essa porrosita foliar virada nada, não sei o que. Gente, eu tenho muita Phalaenopsis e talvez não precise para as outras orquídeas, é isso aí eu posso acreditar que não precisa. Mas Phalaenopsis, se você não virar, gente, você perde a sua planta. Ou então você vai ter que ter muito cuidado para não molhar o miolinho, para não parar água no miolinho. Agora, tirando isso, não tem outra coisa para fazer. Acredite quem quiser, se não quiser acreditar, não acredita. Se quiser ir na onda aí das pessoas que cultivam Phalaenopsis esporadicamente, porque quem fala isso são pessoas que cultivam Phalaenopsis esporadicamente. Não é, a Phalaenopsis não é a base do cultivo da pessoa, tá? Então tem muito, ultimamente parece que os vídeos de Phalaenopsis dão mais visualização. Tem muita gente todo dia fazendo vídeo sobre Phalaenopsis aí, muita gente. E muita gente que não tem experiências com Phalaenopsis, né? Quando é uns canais que eu vejo, nossa, essa pessoa é um produtor, essa pessoa tem muita sabedoria sobre Phalaenopsis. Olha como eu coloquei, essa aqui nem ficou tão emborcadinha, só que eu já fico preocupado, ó, porque ela não está muito virada, e essa aqui ficou virada. E eu já fico preocupado, então eu não consigo deixar as minhas plantas, minhas Phalaenopsis, mesmo assim, nessa capacidade de juntar um pouquinho só de água, porque as plantas elas são caras. E se você deixa, essa planta pode morrer. Essa planta ela pode juntar água ali e morrer. A não ser, como eu te falei, que você tenha aí tempo para ficar secando o miolinho, tá? Se você tiver tempo, aí eu não falo nada. Mas, então, como eu tava falando, é triste ver algumas pessoas que tem canal falar para você não dar importância ao miolinho da Phalaenopsis, porque isso mata, viu? Isso mata mesmo. Eu também nem olhei o negócio da... Ó, ficou um pouco presa. Agora eu vou completar aqui, para que ela fique um pouco mais presa, com o esfagno, tá? Eu tô com um pouco de esfagno aqui. Vou pondo ali para ela ficar mais presa, vou dando apertadinha. Olha só, é um pouco de esfagno só para manter essa umidade. Então é isso, gente. O vaso de barro é muito bom, tá? Mas aí também não diminui os nossos cuidados, né? Que é manter essa planta virada. Olha como ficou bonito. Ficou bem presinho aqui. Quer manter essa planta virada, que é adubar, que é regar e dar para ela uma luminosidade boa para que ela possa se desenvolver. Não adianta plantar só no vaso de barro não e não cuidar que não vai dar certo não. Osmocote, por que eu coloco osmocote? Porque já vai adubando essa planta por 5 meses, então é o tempo que essa planta tem de enraizar, crescer. Então eu coloco aqui, ó, 30 bolinhas de osmocote, também não pode passar de 30 porque senão mata a planta, tá? Dá uma coberturinha aqui com esfagno para as raízes não irem embora, para as raízes não, para os osmocotes não ir embora quando eu for regar. Ó, agora eu venho aqui e já dou uma molhada no meu substrato, para essa planta não perceber que foi replantada, tá? Molhei, ó, tá vendo que a água já tá saindo embaixo. Por quê? Porque o substrato é bem drenado. Até amanhã esse esfagno já vai estar seco, porque está no vaso de barro, tem argila expandida dentro que é mais barro, e porque essa planta está no orquidário onde pega bastante vento, tá bom? Então é isso, olha, ficou bem linda. Aí eu vou fazer aí um videozinho para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bem legalzinho aqui, né? Meu anjo, ainda está o planeta que você está. Ô, música feia da desgrama. Você ainda canta essa música.